Glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite, louvando e engrandecendo a Deus com os irmãos. Desde quando eu cheguei aqui neste lugar, já senti Deus e o mover de Deus aqui nessa casa, através dos louvores, das palavras, de tudo aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Com certeza, se o culto terminasse agora, eu iria para casa satisfeito e cheio da graça de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Colossenses, capítulo de número 3, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Henrique, que sempre nos dá a oportunidade e de abrir essas portas para que nós venhamos estar aqui ministrando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Livro de Colossenses, capítulo 3, em nome de Jesus. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 3, que diz assim: Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não das que são da terra. Porque se jais estáis mortos em vossa vida escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então aparecereis com a glória dele. Mortificai, portanto, vossos membros que estáis sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, e nas quais também andaste em outro tempo e viveste nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca, e não mintais uns aos outros, pois que já se despiste do velho homem com seus feitos. Versículo 10. E vós revesti-vos do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Diga graças a Deus. Fala comigo. E vós revesti-vos do novo homem, para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Você pode se assentar em nome de Jesus. Você pode colocar a tua Bíblia aí, dá a melhor salva de palma para Jesus. Amém. Você pode misturar com glória a Deus, com aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que agora Paulo, ele vai escrever aos Colossenses, porque Paulo agora ele vai se preocupar com a igreja de Colosso, que a igreja de Colosso agora estava vivendo uma crise de identidade, e eles queriam tirar o senhorio de Cristo. E o texto vai dizer que a preocupação de Paulo é que os colossenses viessem estar firmes
em Cristo Jesus. E o texto vai dizer que ele vai escrever aqui no capítulo 3, no versículo 1, se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quem nunca, no meio da sua caminhada, não viveu uma crise de identidade? Porque a primeira coisa que o inimigo ele quer colocar na sua mente é uma crise de identidade. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele passou por isso, mas ele não teve a crise de identidade, porque Jesus sabia quem ele era em Deus. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus foi batizado e conduzido ao deserto, quem veio tentar Jesus foi Satanás. E Satanás tentou colocar na mente de Jesus se ele tinha certeza daquilo que ele veio fazer. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer para Jesus o seguinte: olha, transforma aí as pedras em pães. Se Jesus ele transformasse as pedras em pães, ele iria provar para Satanás que ele era Deus ou não. Mas a Bíblia vai dizer que ele não faz aquilo que Satanás manda, porque Jesus ele tinha certeza quem ele era em Deus. Muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, no decorrer dos nossos dias, a primeira coisa que Satanás ele quer colocar sobre a sua mente é a dúvida. Porque ele colocando a dúvida no seu coração, na sua mente, ele vai tirar a certeza de quem é você em Deus. E a igreja de Colossenses estava passando por essa crise, porque eles não tinham certeza quem eles eram em Deus. Mas Paulo vai fortalecer a igreja de Colossenses, dizendo: olha, larga essas práticas, abra mão de tudo isso, porque viver com Cristo é viver uma vida de renúncia. Paulo vai dizer isso no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Se vocês foram crucificados com Cristo, deixa as coisas dessa terra. Porque quando você vive uma vida para com Deus, você vive uma vida de renúncia. Você vive uma vida de separação. Você vive uma vida ao contrário do mundo. E Colossenses estava indo a favor do mundo. Por isso Paulo vai dizer: olha, deixai as coisas desse mundo. Deixai as coisas que são da terra e pensai nas coisas de cima. Tudo aquilo que o inimigo ele quer fazer é que você venha se preocupar só com as coisas dessa vida. Porque uma vez que você se preocupa só com as coisas dessa vida, você deixa de orar. Você deixa de buscar a presença de Deus. Você deixa de santificar a sua vida, porque ele vai colocar na sua mente o seguinte: você não precisa jejuar, não. Ele vai colocar na sua mente o seguinte: você não precisa ir para a igreja todo dia, não. Ele vai colocar na sua mente o seguinte: olha, você não precisa estar lá na escola dominical. Você não precisa estar lá no culto de quinta-feira. Você pode viver a sua vida de qualquer jeito. E Paulo estava dizendo: olha, se revista do novo homem. Porque Paulo também ele vai dizer à igreja de Corinto, no capítulo 5, no versículo 17, se vós está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, nós estamos caminhando com Cristo, mas nós queremos, minha pastora, continuar vivendo aquela vida lá do passado, aquela vida velha. E isso já não te pertence mais. Porque Paulo vai dizer: olha, você foi crucificado com Cristo. Você precisa ser um novo homem. A primeira palavra que Jesus foi dar a Nicodemos
Quando Nicodemos foi ter com ele, dizendo quem é o Senhor, Jesus vai dizer para ele: olha, Nicodemos, tu cogita as coisas dessa vida porque você não conhece as coisas do reino. E Jesus não estava repreendendo qualquer um, ele estava repreendendo um doutor da lei. E Jesus começa a ensinar a Nicodemos o seguinte: olha, Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Aí Jesus agora vai construir um prédio na cabeça de Nicodemos, porque Nicodemos não vai entender aquilo que Jesus estava falando. Mas Jesus vai dizer o seguinte: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Mas, meu Senhor, como é que pode? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Não! Você precisa nascer do Espírito de Deus. Pedro também viveu essa crise de identidade. Porque certo dia Jesus vai chegar lá no mar da Galileia. Pedro vai estar ali tentando pescar a noite toda. E o texto vai dizer que nada ele havia apanhado. E Jesus resolve passar por ali. E aonde Jesus passa, minha pastora, alguma coisa acontece. Talvez tu está aqui nesse lugar, nessa noite, e você está pensando que é só mais um culto, mas Jesus está dizendo: eu estou passando na casa, e aonde eu passo, alguma coisa acontece. Ele tentou pescar a noite toda, e nada ele havia apanhado. Mas Jesus resolve agora passar naquele lugar. E aonde Jesus passa, além de alguma coisa acontecer, ele muda o ambiente. Fala para o teu amado irmão: Jesus não pode sair da tua casa. Porque se Jesus estiver dentro da tua casa, é a certeza que o ambiente é diferente. Tu está numa luta danada, tu está numa prova danada, mas tu coloca Jesus dentro da tua casa e diz: Senhor, eu estou nessa prova, eu estou nessa luta, mas o ambiente é teu. Pedro estava ali, tentou pescar a noite toda, nada apanhou. E Jesus apareceu naquele lugar. Mas o interessante é que Jesus, ele não dá logo a ordem para Pedro. Mas Jesus, ele começa a ensinar. Porque Jesus tem prazer em ensinar. E nós, como servo de Cristo, temos que ter o prazer de aprender com Cristo. Tem pessoas que vão aprender através de uma conversa. Tem pessoas que vão aprender através de um ensino. Tem pessoas que vão aprender através de um sermão. Mas tem pessoas que vão aprender através de provas. Porque se você sentar e falar com ele, ensinar, ele não vai entender. Mas se Jesus permitir uma prova na vida dele, na vida dela, lá ele vai descobrir a sua verdadeira identidade. Talvez tu está na igreja há muito tempo, mas você ainda não tem certeza quem você é em Deus. Pedro tinha ouvido até falar de Cristo, mas não conhecia. Às vezes nós ouvimos Jesus só de falar, mas nós não conhecemos. Lembra de Jó? Jó capítulo 42, versículo 1. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, depois dessa prova, os meus olhos te veem.
Precisamos aprender com Jesus. O texto vai dizer que agora Paulo está preocupado com a identidade da igreja de Colossenses, porque eles não tinham certeza do senhorio de Cristo. E Paulo vai afirmar para eles quem eles eram em Deus. E o texto vai dizer que agora Paulo está preocupado com a identidade deles. Paulo está dizendo: vocês já aceitaram Jesus, vocês já entregaram a vida de vocês a Jesus, então para de pensar nas coisas terrenas, larga as coisas um pouquinho daqui de baixo e começa a pensar nas coisas do céu, nas coisas do alto. Por que, Paulo, tu está falando isso? Porque as coisas da terra são passageiras, mas as coisas do céu são eternas. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Adora a Deus aí. Deus está procurando uma igreja que tem certeza para onde vai. Vocês precisam se revestir do novo homem. Vocês precisam deixar essas práticas que não agradam a Deus. Essa vida que vocês viviam lá atrás não pertence mais a vocês, porque quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês vão ver quem vocês são em Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu vai fazer o seguinte, você vai entrar nesse barco, e quando estiver lá no meio do mar, você vai lançar a sua rede. Pedro, talvez na sua mente, aquilo lhe vai trazer uma confusão. E nessa confusão, a Bíblia vai dizer que vai lhe trazer um questionamento. Porque ele vai questionar Jesus. E vai dizer: Senhor, eu conheço o mar. Eu vivo da pesca. Todo dia eu pesco peixe. Nem que eu vá para casa com um peixinho sequer. Mas eu vou, mas nessa noite eu não pesquei nada. Eu passei a noite toda lançando a rede. O Senhor manda que eu venha entrar no barco de novo e lançar a rede, que eu vou pegar peixe. Não é possível isso. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, ele até questiona. Questionar não é pecado, irmão. Pecado é murmurar. A própria Bíblia vai dizer, no livro de Isaías 43, se eu não me engano, versículo 16: entra comigo em juízo, apresenta as tuas razões para que possa se justificar. Aí a Bíblia vai dizer quem é o vaso para questionar o olheiro. Quem é a obra para questionar aquele que o fez. Por mais que você venha questionar, a Bíblia vai dizer no livro de Lamentações, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. A Bíblia vai dizer que agora Pedro vai, ele questiona, mas ele obedece. Ainda que você questione, mas obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que o sacrifício de tolo. Eu posso até questionar, mas eu vou obedecer. Ah, pastor, por que o senhor está falando? Mas a palavra final é do pastor: obedeça. Porque ovelha obedece. A Bíblia vai dizer que Pedro falou: amém. Eu tentei pescar a noite toda, não consegui, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede.
Sabe o que aconteceu a partir daquele momento? Pedro passou a ter certeza. Ou melhor dizendo, Pedro passou a ter fé. E a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. Tu não está vendo nada acontecer, mas você tem certeza que Deus pode mudar o quadro da tua vida hoje. Tu não está vendo, o pastor está orando, mas eu não estou vendo, mas eu vou ter certeza que a oração do justo, ela surte muito a sua eficácia. A Bíblia vai dizer que Pedro vai. E quando Pedro lança a rede, o que vem? Muitos peixes. O milagre acontece quando você obedece à vontade de Deus, à voz de Deus. Você tem a certeza, o milagre acontece. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Sabe o que é isso? A luta está grande, a prova está grande. Talvez tu veio aqui neste lugar e você tinha um desejo do teu filho, da tua filha, do teu esposo estar aqui contigo, mas nada te impediu de você estar aqui nessa noite, porque você teve certeza que entrando aqui neste lugar, você intercedendo, orando, ouvindo a palavra, a tua história pode mudar. A Bíblia vai dizer que o peixe vem. Pedro vai até a areia da praia e vai se encontrar com Jesus. E quando Pedro encontra com Jesus, a primeira coisa que Pedro vai fazer não é contar quantos peixes tem, meu amado. A primeira coisa que Pedro vai fazer não é chamar os seus amigos e se alegrar com ele, não. O que vai me chamar a atenção dentro dessa palavra, o que Pedro vai fazer, sabe o que é? É descer na presença de Jesus. Sabe o que Pedro estava dizendo? O que adianta eu ter embarcação? O que adianta eu ter peixe? O que adianta eu ter o dinheiro na mão? O que adianta eu ter muitos amigos? A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Quem pode dizer o nome dele aí? Quem pode falar? Quem pode adorar ele nessa noite? É Jesus. Que quando você estava lá em apuro, que quando aquele fuzil, aquela arma, quando armaram emboscada para você, quando tentaram contra a tua vida e você clamou a Deus, quem te socorreu foi Ele. Quando você estava naquela prova e você falou, Senhor, aonde está o Senhor? Deus se manifestou como se manifestou a Davi. Livro de Salmo, capítulo 46, versículo 1. Ele é socorro bem presente no dia da tua angústia. Ei, a luta veio, a prova veio, a perseguição veio, mas Jesus está dizendo, eu estou presente no meio dessa prova. Pedro poderia reconhecer a força do seu braço. Pedro poderia reconhecer dizendo, eu sou pescador, eu sou o cara, eu fui lá e pesquei o peixe. Mas a Bíblia vai dizer que ele se prostra diante de Jesus. Ele se constrange diante de Jesus. E diz, mestre, eu não sou digno de estar na sua presença. Por quê? Porque eu sou pecador. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Porque quando você tem um sentimento na tua alma, você entra num culto como esse, começa a ouvir louvores, palavras, você reconhece o seu pecado, você entende que você precisa dele.
Pedro estava dizendo, eu não preciso mais eu não preciso mais de peixe, eu não preciso mais de barco, o que eu preciso é de Jesus, é Ele que pode mudar o meu caráter, é Ele que pode transformar a minha vida, é Ele que pode mudar quem eu sou. A Bíblia vai dizer que Pedro desce, falou para o teu amado irmão, o segredo está em descer, porque o maior lugar que você precisa estar é nos pés de Jesus. Enquanto você estiver nos pés, tem graça de Deus para a tua vida. Enquanto você estiver nos pés, tem misericórdia. A Bíblia vai dizer no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Pedro vai reconhecer. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, Pedro, a partir de hoje, tu não vai ser mais aquele homem que você era. Pedro, a partir de hoje, você não vai ser mais aquele Simão que as pessoas conheciam. A partir de hoje, você será pescador de homens. A partir de hoje eu estou mudando a tua identidade. A partir de hoje tu tem uma identificação. A partir de hoje você será propriedade escolhida, exclusiva, povo santo, sacerdote, real. Você será preparado e separado para a minha obra. Jesus estava colocando uma certeza dentro do coração de Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, se tu trapaceava, tu não vai trapacear mais. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, se você vivia uma vida de ignorância, tu não vai viver mais. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, se você agredia as pessoas, se levantava contra qualquer um que se levantava contra você, a partir de hoje, tu vai ser um novo homem, eu te farei pescador de homens. Talvez aquilo vai trazer uma crise de identidade na mente de Pedro, porque Pedro não vai entender. Um dia eu pescava peixe, agora eu vou pescar homem. Não estou entendendo esse negócio. Tem coisa que você não vai entender. Porque a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 13, versículo 7. O que eu faço hoje tu não entende, mas entenderá depois. Tem coisa que tu vai tentar entender agora, não vai entender. Tem coisa que tu está passando hoje e você está falando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não tem resposta. Mas lembra daquele cego que quando Jesus entrou naquele lugar, a Bíblia vai dizer que os discípulos olharam ali o homem que estava cego. O que aconteceu? Eles vão questionar Jesus e vai dizer, Senhor, quem pecou para que esse homem viesse nascer cego? Jesus vai dizer, não foi ele que pecou, nem foi os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Tem coisa que vai acontecer na tua vida, não é para o teu fracasso, não é para a tua derrota, não é para você retroceder, nem para você abandonar o barco, nem para você sair da igreja, mas isso está acontecendo na tua vida para que se manifeste na tua vida a glória de Deus. Porque às vezes vem aquele questionamento na tua mente dizendo, mas Senhor, eu oro, eu busco, eu santifico, eu jejum, eu vou para a igreja, e a minha vida é uma prova danada.
Está vendo lá, Senhor, a vida do fulano, fulano tem carro, fulano vive bem, fulano tem uma aparência boa, fulano tem isso, tem aquilo. Ei, o negócio de Deus não é com fulano, o negócio de Deus é contigo. O negócio de Deus não é com fulano, o negócio de Deus é contigo. Porque nem tudo que parece começar certo, no final dá certo. E nem tudo que parece que está começando errado, no final vai dar errado. Quem está olhando para você está dizendo, ela vai cair no meio do caminho porque não vai aguentar a prova. Ele vai abandonar no meio da caminhada porque não vai aguentar a paulada. Você está orando, parece que está tudo dando errado, mas no final se prepara. Melhor é o fim das coisas do que o início dela. Deus tem um final de glória para a tua vida, porque quando a vida de Jesus se manifestar em ti, tu verás a glória de Deus. Paulo passou por essa crise de identidade, meu pastor. Paulo passou por isso. Porque quando ele estava pensando que estava fazendo certo, perseguindo a igreja, ele vai dar de cara com a luz no caminho de Samaria. E o texto vai dizer que ele vai ver aquela luz. E vai se confundir a sua mente, vai dizer, quem é esse que está falando comigo? Jesus vai dizer, eu sou quem você persegue. E ele ficou cego. Na mente de Paulo, ele estava pensando o seguinte, eu estou fazendo a obra de Deus, porque eu estou matando aqueles dessa nova seita, mas eles não sabiam. Ele não sabia que ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Ou seja, crise de identidade. Mas Jesus agora vai dar uma nova identidade para Paulo. Mas o interessante é que a identidade que Jesus coloca em Paulo vai ter um processo, não foi de um dia para o outro. Paulo chegou na igreja, os irmãos não receberam Paulo. Para onde que ele vai? Vai para o deserto. O texto vai dizer, em Gálatas, capítulo 2, que Paulo vai ficar muitos anos naquele lugar. Talvez quem olhava Paulo dizia, é um falso irmão. Talvez quem olhava Paulo dizia, não vai para frente. Talvez quem está olhando para você no meio desse deserto, no meio dessa prova, não está entendendo que você está num processo com Deus. Não está entendendo que você está na casa do oleiro. E se você está na casa do oleiro, Deus quebra o vaso e faz o vaso de novo. E quando Ele faz de novo, Ele coloca a identidade nova. Até você descobrir quem você é em Deus, você vai precisar aprender a abrir mão de muita coisa. Porque no meio da tua caminhada você diz, porque eu não posso fazer o que o fulano faz? Porque eu não posso ser o que o fulano é? O que é isso? Crise de identidade. Paulo estava escrevendo para os Colossenses, colocando a certeza quem eles eram em Deus. Paulo estava dizendo para que eles viessem se enquadrar naquilo que Cristo já havia colocado na mão deles. O texto vai dizer que agora Paulo está cego, mas ele teve um encontro com Deus. Às vezes é um processo na nossa caminhada, porque tem pessoa, pastor Henrique,
que vão ser que nem Zaqueu, vai ter um encontro com Jesus, vai largar tudo naquele momento. E nós precisamos entender isso. Mas tem pessoas que vai ficar naquele cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, e nós temos que ter paciência para orar, para buscar, para instruir, para discipular. É um processo. Tem pessoas que são como Zaqueu, quando Jesus entra na casa, ele renuncia, aceita e muda de vida. Mas tem pessoas que são como Pedro. Vai estar 3 anos com Jesus, 10 anos na igreja, mas ainda vai estar com a espada na bainha. Se pisar no pé dele, ele pisa de volta. Se falar dele, se falar dela, ela roda a baiana. O sangue de Jesus tem poder. Precisa ter um verdadeiro encontro com Cristo. Mas é um processo. Eu aprendi lá dentro do cárcere, onde eu fiquei alguns anos preso dentro da cadeia. E eu vivi também essa crise de identidade. Porque eu não tinha certeza quem eu era em Deus, porque eu caía, levantava, e o pastor chegou para mim e disse: Maurício, nunca desista. Esteja fraquinho, mas nos pés do Senhor. Porque quando você estiver fraco, é aí que você vai estar forte. Porque Paulo viveu isso. O bem que eu queria fazer, eu não faço. O mal que eu não queria fazer, isso eu acabo fazendo. O que é isso? Crise de identidade. Porque ele tem a vontade, mas ele não tem a certeza quem ele é em Deus. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Às vezes esse processo vai ser rápido. Às vezes esse processo vai demorar mais um pouquinho. Mas o que você precisa entender é que você não pode desistir no meio da tua caminhada. Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Paulo vai colocar certeza. Paulo vai dizer aos romanos: vocês estão nessa prova, vocês estão nessa luta, vocês estão sendo tratados em Deus. Mas não se preocupa não. Porque as aflições desse tempo presente não são de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus está dizendo: tu está no processo, mas a glória vai resplandecer. Tu está na luta, tu está na prova, tu está sendo tratado, tu precisa ser parecido com Ele. Mas a glória há de se manifestar. Porque, como eu disse no início, tem pessoas que vão entender através de um sermão. Tem pessoas que você vai sentar com ela, vai explicar, ela vai entender. Mas tem pessoas que vão precisar de passar um processo. Vão ter que precisar passar por lutas. Porque cada luta que você passa é uma coisa ruim que Jesus está tirando dentro de você. Cada prova que você está passando, Jesus está te forjando para você ser um crente melhor em Deus.
Porque se você pede a Deus para você ser manso, Jesus não vai te dar mansidão assim, de uma hora para outra, não. Ele vai permitir que alguém venha tentar tirar você da paciência. Aí a estrutura que você tem em Deus vai comandar a atitude que você vai tomar. Porque se você tiver uma vida estruturada em Deus, nada vai te tirar da presença. Jesus falou isso. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu vou mostrar o homem que edifica a sua casa na rocha e o homem que edifica a sua casa na areia. O homem que edifica a sua casa na areia, vem a luta, vem a perseguição, vem a dificuldade, vem o problema. E ele cai, por quê? Porque está firmado aonde? Na areia. Agora eu vou mostrar o homem que edifica a sua casa na rocha. Quando vem a luta, vem a prova, vem a perseguição, a casa dele permanece de pé. Por quê? Porque ele firmou a sua casa onde? Na rocha. É noite de você edificar a sua casa na rocha. Mas, pastor, tem muita coisa ruim que precisa sair da minha vida. É os pensamentos, é a vontade da carne. Às vezes eu quero estar caminhando, eu quero estar firme ali, mas daqui a pouco eu acabo caindo. Mas Jesus está te convidando nessa noite. Começa a colocar os teus alicerces na rocha. Começa a colocar as suas estacas em Deus. Começa a depender mais dEle. Começa a buscar mais a presença dEle. Começa a se revestir mais dEle. Vai vir luta, vai vir prova, vai vir perseguição. Você vai permanecer de pé, porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele vai vir, a prova vai vir, mas você vai permanecer de pé, de pé, de pé. Ei, você está vivendo essa situação hoje, está dizendo: Senhor, eu não sei se eu vou aguentar muito tempo, mas daqui a 1 ano, 2 anos, você vai olhar essa pergunta que você fez lá atrás e vai dizer: eu fui capaz de vencer. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 ou versículo 11, aquele que está de pé, cuide para que não, mas não veio perseguição sobre vós, não veio luta sobre vós, que não seja humana. Mas juntamente com essa prova, com essa luta, com essa dor que você está passando, com essa situação que você está vivendo, Deus está te dizendo: vai vir escape, vai vir escape, vai vir escape. Livro de Salmo, capítulo 30, versículo 5. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Está doendo, glorifica. O negócio está estreito, exalta. A prova está difícil, continua adorando a Deus. Porque depois dessa prova, você não vai ser mais o mesmo crente, a mesma crente. Mas você vai ter estrutura em Deus, vida em Deus, para levantar aqueles que estão caídos. Talvez tu está olhando a tua vida aqui hoje, está dizendo: não tem estrutura, eu não tenho força. Eu sou esse pecador, esse miserável.
Talvez você entra dentro da casa de Deus e você até mesmo fala: pô, tomara que o pastor não dá nem oportunidade hoje. O que é isso? É medo, é complexo de inferioridade. Você precisa ter certeza que aquele que começou a boa obra também é poderoso para aperfeiçoar. Deus vai te levantar. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado e faz se assentar ao lado do Deus. Tem um lugar seguro para você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pensa nas coisas de cima. Busca nas coisas de cima. Se revista a sua vida em Deus. Lembra de Pedro, aquele homem constante? Aquele homem que vivia uma crise de identidade, não sabia quem ele era em Cristo. Depois de negar, Jesus perguntou para ele: Pedro, quem você é de fato? Você me ama? Ele vai dizer: Senhor, eu te amo. E Jesus vai perguntar para ele de novo: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: Senhor, eu te amo. Jesus vai perguntar a terceira vez: Pedro, tu me ama? Jesus poderia ter feito a ele uma pergunta só, mas por que Jesus faz 3 vezes? Porque Jesus quer que ele tenha certeza quem ele é em Cristo. Antes era um Pedro inconstante. Antes era um Pedro com crise. Antes era um Pedro preocupado. Mas a Bíblia vai dizer que depois do revestimento de Atos 2, a vida de Pedro não foi mais a mesma. A Bíblia vai dizer que ele passava, a sombra dele curava. Aonde Pedro pisava, o ambiente mudava. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. O ambiente vai mudar lá na tua casa. O ambiente vai mudar no teu trabalho. Aonde você passar, tem uma glória te seguindo. Tem uma glória sobre a sua vida. Tem uma unção que você não consegue ver, mas tem sobre a sua vida. Porque quem olhar para você vai dizer: é mulher de Deus. Quem olhar para você não vai precisar falar nada, vai dizer: é homem de Deus. Sabe o que é isso? É essência. Sabe o que é isso? É unção. Eu vou orar por você. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro agora é perseguido, vai cair dentro de uma prisão. E dentro dessa prisão vão ter 16 soldados em sua volta. Herodes vai dizer: eu matei Tiago, amanhã eu mato Pedro. O que Pedro vai fazer? A tarde passa, a noite chega, a madrugada chega. Pedro poderia estar esperneando. Pedro poderia estar desesperado. Mas o que Pedro vai fazer? Pedro vai descansar. Talvez a prisão já veio, a perseguição. Talvez tu está aqui está todo endividado. A família, o negócio está de cabeça para baixo. O filho está afastado, mas Deus está te dizendo nessa noite: se você tem certeza quem você é em mim, faça como Pedro, descansa. Mesmo sabendo que ia morrer, mesmo sabendo que a espada estava preparada, Satanás estava dizendo: eu vou acabar com a igreja, porque eu vou matar Pedro. Enquanto o inferno estava pensando o que ia fazer com Pedro,
Deus estava pensando o que iria fazer com o inferno. O inferno estava dizendo: eu vou matar. O inimigo talvez está dizendo: eu vou matar ela agora, eu vou parar, porque eu joguei o filho dela nas drogas, o marido dela saiu da igreja, ela está na prova, agora ela para. Mas Deus já levantou do trono nessa noite. Livro de Salmo 113, versículo 6. Ele está sentado sobre o trono e ele se inclina para ver aqueles que estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo. A afronta chegou, mas Deus está dizendo: espera só um pouquinho, porque eu já estou enviando anjo ao teu respeito. Vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Talvez tu tenha tomado até remédio para dormir, mas Deus está te dizendo: descansa em mim. Pedro descansou, o livramento veio. Enquanto você não descansar em Deus, sabe o que significa descansar? É ter certeza que o amanhã vai ser melhor que hoje. Salmo capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Deus está te dizendo: descansa, 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 descansa. Pedro descansou, o livramento veio. Deus está te dizendo: descansa em mim, porque o livramento está chegando. O anjo desceu, a luz resplandeceu na prisão, o anjo tocou nas algemas, as algemas caíram. Pedro saiu da prisão e o anjo falou: coloca a sandália nos seus pés, coloca a capa nas tuas costas. Tu não vai sair dessa prova de qualquer jeito, tu vai sair revestido, mudado, transformado em Deus. Talvez tu não está entendendo que essa prova veio para te mudar. Talvez tu não está entendendo que essa luta veio para mudar você por dentro. Sabe por quê, pastor Henrique? Tem gente que vai entender, mas tem gente que vai precisar passar. E quando você passa, aí você vê que você é dependente dele. Aí você vai orar mais. Aí você vai colocar a tua fé em ação. Ao invés de você estar na madrugada lá no YouTube, lá no Facebook, lá no Instagram, você está de joelho dobrado, porque você é dependente dele. Só aqueles que são dependentes de Deus e querem uma mudança de história hoje, levanta a sua mão. Levanta a tua mão. Talvez você está aqui, você está falando: pastor, eu não preciso na minha vida, mas eu preciso na vida do meu filho, do meu esposo, lá na minha casa. Então levanta a tua mão aí com fé. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor usou Paulo para falar com a igreja de Colossenses, para que eles viessem, ó Deus amado, buscar as coisas do alto, ó, ter certeza nas coisas do alto. Senhor, o Senhor colocou a certeza das coisas do alto no nosso coração, e nessa noite nós queremos entregar a tua igreja nas tuas mãos, ó Deus, aqueles que precisam de uma dependência maior, ó Deus amado, derrama a tua graça aqui nessa noite. Dê força para ele, Senhor. Dê força para ela. Ó Deus amado, ó Deus, abre a visão dela e mostra para ela, Senhor, que ela está sendo forjada, que ele está sendo provado, porque a obra não começa aqui, a obra já começou. E aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. Todos os sentimentos, Senhor, todo aprisionamento,
toda depressão, toda incerteza, toda angústia, toda dependência da carne. Ó Deus, vai tirando nessa noite e vai colocando dependência do céu, vai trazendo refrigério, vai libertando, vai transformando, vai mudando o caráter. Ó Deus amado, ela precisa entender, ele precisa entender quem ele é em ti, quem ela é em ti. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos e abençoa a vida dos teus filhos, que eles venham sair daqui mudados, transformados, com as suas mentes mudadas e transformadas em ti, Senhor, porque tu és fiel. Traga metanoia nessa noite, traga uma mudança de mente nessa noite e coloca neles, ó Deus, a certeza de quem eles são em ti. Adora a Deus nessa noite. Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto. Diga assim comigo: Ele cuida de tudo. O Senhor está. Ele cuida de tudo. Diga comigo: eu sou filho amado e a minha vida está escondida em Deus. Continue, louve ao Senhor, te adorar. Eu quis. Recebe força através da adoração. Recebe força através da adoração. Quando você adora, você é fortalecido. Quando você adora, você é renovado. Vai recebendo forças para caminhar. Como o Senhor disse para Elias: come e bebe, come e bebe, porque muito comprida é a tua caminhada. Quem disse que tu vai ficar nisso? Tem uma palavra de ameaça, mas ela está caindo por terra. O Senhor está cuidando. Narabashuri lebarácia. Celebre a Deus com as suas palmas, igreja. Celebre a Deus com as suas palmas bem forte. Que essa palavra foi de encontro à necessidade de cada um. Oh, meu Deus. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está próximo de você e diga para ela: o Senhor falou contigo hoje, então seja forte. Nada de ouvir o maligno. Aleluia. Já viu quando você está debaixo de uma ameaça? Período de escola, criança, adolescente, você é meio lerdinho, meio lerdinha. E em toda a escola, em toda a turma, tem um aluno que gosta de dar uma de brabão. E de repente, aquele aluno brabão disse: amanhã eu vou te pegar. Aí a primeira coisa que você decide fazer é: não vou para a escola amanhã não, porque já tem uma coça programada para mim. Mas, meu irmão, quando você tem um irmão mais velho, ele compra teu barulho. E ele diz: pode ir para a escola, porque eu vou te levar. E o que pegar para você, vai pegar para mim. E aí você é tomado por uma coragem e você vai para a escola. A palavra diz que Jesus é o nosso irmão mais velho, na qualidade de filho. Então alguém brabão te ameaçou, aleluia, você não precisa ficar desesperado, porque o Senhor vai à tua frente. O Senhor vai à tua frente, porque Ele é a sua proteção, é a minha proteção, é a nossa proteção. Amém, igreja?